irmãos podem sentar. Nesse momento de pregação da palavra do Senhor, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao versículo número 26. Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 26. Estamos então em uma sequência de pregações no Evangelho de Marcos. Estamos caminhando já para o final. Se Deus permitir, até o meio do ano, estaremos encerrando a exposição no livro de Marcos. E esses últimos capítulos vai estar contando os últimos dias do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, e eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nesse momento, Senhor, queremos te clamar que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais viver segundo a tua palavra. Nos livra de ser infrutíferos.
Nos livra, Senhor, de sermos estéreis espiritualmente. Purifica a nossa adoração e nos ensina sobre a fé e o perdão. Nos livra do teu julgamento. Renova, Senhor, a nossa fé e esperança em Ti. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Realmente a sensação é muito ruim. Quando queremos algo e chegamos lá, não tem. A fruta que eu mais gosto é jambo. Aqui não é fruta tão comum, mas é muito comum lá na região de onde eu vim, sou de uma pessoa. E mais ou menos 3 a 4 vezes no ano dá jambo. E periodicamente a minha família se reunia e levava as crianças para uma propriedade que minha avó tem, e a nossa família até hoje. E lá tem muito pé de jambo. E o pé de jambo de lá era muito doce. Ele era até mais roxinho e a carne branca era um pouco roxa dentro, de tão doce que era. O motivo a gente não sabe, mas era muito bom. Tanto que muitas pessoas iam lá comer o jambo lá dessa propriedade que minha avó tinha. Certa vez, ao chegar lá, na expectativa de chegar e achar jambo, vi toda a terra rosa, banhado de rosa, porque o jambo, ele solta, antes de nascer, uma espécie de foligem rosa. E as crianças se alegraram porque poderiam brincar, as meninas, não diga. E naquele momento, não tem um jambo para comer. Aqui não tem um jambo. Todo canto tem jambo e aqui não tem jambo. A gente vai passar todo o tempo esse aqui, eu não vou comer um jambo. Fui exortado pelos meus pais. Recebi a disciplina devida, porque a minha ira na hora não foi justa. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim. Quantas vezes as irmãs separaram uma comida ou algo para um preparo específico, alguém foi lá, um filho foi lá, mexeu, tirou, e agora, na hora de fazer, não está aqui. Não tem o produto aqui. Aquilo que era esperado não está aqui presente. Nesse momento, Cristo, ele teve fome. Ele foi procurar, então, uma comida, com que se alimentar. E detalhe, não era para ter figos ali naquele momento. Não era tempo de figos, como era tempo de jambo, ou como nós esperávamos. Mas Cristo, ele se irou indignado por não encontrar frutos. Mas a ira de Cristo está apontando e simbolizando algo para que os seus discípulos entendessem que o fruto que ele esperava não era o fruto da figueira, mas o fruto que ele esperava era daquele povo que o recebeu aqui no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, dizendo: salva-nos, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele tinha acabado de receber, então, aquela entrada triunfal, as pessoas se voltando para ele, dizendo: salva-nos, tu és o bendito do Senhor, tu és o nosso Salvador. E o versículo de número 11, que antecede esse texto, diz que quando ele entrou no templo, ele observava tudo como se já fosse tarde e saiu para Betânia. Então Cristo recebeu um ânimo de louvor, de exaltação, um cântico, e ele vai até o templo e fica até tarde observando tudo o que estava acontecendo no templo. O versículo 12, então, ao versículo 26, nós vamos ver então que Cristo, sendo Deus homem, ele vai amaldiçoar a falta de frutos, a esterilidade espiritual. Ele vai purificar a adoração e ensinar os discípulos sobre fé
e sobre perdão. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Veremos do versículo 12 ao versículo número 14 que Cristo, ele amaldiçoa a ausência de frutos. Do versículo 15 ao versículo 19, nós vamos ver que Cristo, ele purifica a adoração do seu povo. E do versículo 20 ao versículo 26, nós vamos ver a maldição dos ímpios e a purificação do caminho dos justos. Estamos então, meus irmãos, nessa sequência de exposições em Marcos. E Cristo então chegando no final do seu ministério, em um momento tenso, como nós bem lemos no versículo 18, estavam querendo matá-lo. As pessoas ali não tinham um contexto religioso que nós temos hoje, de liberdade de culto, liberdade cristã, em que você pode exercer a sua fé sem nenhuma dificuldade. Era para ter, mas eles estavam dentro de Israel. E Cristo, por falar da própria religião, por conta da deturpação, da corrupção e de não seguir os princípios dados pelo próprio Deus, toda a liderança religiosa do período de Cristo estava em corrupção. Aquilo que se fazia para Deus estava perdido. Não se preocupavam com o que fazia, como fazia. Igual ao tempo dos juízes, cada um fazia como achava melhor. Enquanto estivesse tendo lucro, estava bom. Só se preocupava quando as coisas começassem a apertar. Mas até então, não tem nenhuma dificuldade. Vida que segue, as pessoas estão pagando, estão submetendo a isso, vamos continuar. Mas os frutos que o Senhor espera do seu povo não é contribuições, não é um orçamento, uma previsão orçamentária, uma execução em que nós temos folga de caixa. Isso é bom, isso é algo louvável. Mas os frutos que o Senhor espera do seu povo é justamente submissão, adoração, zelo, compromisso, frutos em que o Senhor, Ele se agrada. E é o que nós veremos nesta noite. O primeiro ponto que nós vamos ver no versículo 12 ao versículo 14 é que Cristo, ele amaldiçoa a ausência de frutos e a inutilidade do seu povo. Veja o que diz o versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse versículo, meus irmãos, é extremamente importante, porque ele está fundamentando um princípio importante daquele que viria, da promessa, lá em Isaías, capítulo 9, que diz que um menino nasceu, um filho se nos deu, ele é o próprio Deus, e será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estava aqui como um homem, esse menino que nasceu, mostrando a sua humanidade, e teve fome. Ele sentiu fome. E demonstra que aquilo que ele fez, ele sendo Deus e homem, vindo ao mundo, cumprindo tudo aquilo que foi prometido, segundo ele. Isso mostra, meus irmãos, que Deus, ele cumpre sua promessa, que viria, que Cristo, ele passou por limitações, para que fosse cumprido tudo aquilo que foi prometido. Você lembra e você percebe que, diante de toda a polêmica, todo o ensinamento, tudo que nós falamos sobre o nascimento de Cristo, hoje, dia 5 de janeiro, mais ou menos 10 a 11 dias depois
de como toda a cristandade comemorou o Natal. Lembre-se de todas as pessoas que comemoraram o Natal no dia 25, sendo ímpios. Como elas têm vivido hoje diante da humanidade de Cristo, do nascimento de Cristo. Cristo, como homem, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não espera os frutos somente em um momento específico, em um dia específico. Ele requer daqueles que dizem que o amam, que o servem, que o adoram, frutos constantes. Veja, o povo tinha acabado de gritar: Hosana, salva-nos nas maiores alturas. Mas quando Cristo parou e começou a observar, ele começou a olhar, ele sai, ele vê de longe uma figueira com folhas. Quando ele foi ver nela, porventura não achou nada, ele não viu nada, nenhum fruto, nada que tivesse proveito. É o que diz o versículo 13. Nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. O que Cristo estava mostrando aqui por meio disso é, por mais que muitas vezes uma árvore ela aparente ser saudável, bela, frondosa, mas se ela não dá frutos, ela não serve. Ela não tem serventia. Se uma árvore frutífera não dá frutos, ela não serve. O Senhor estava fazendo uma espécie de metáfora para Israel, porque o povo de Israel aparentava estar forte, saudável, frondoso. A aparência era bela. Olha só, ainda hoje as pessoas falam: olha, a entrada triunfal de Cristo. As pessoas clamaram Hosana, mas Cristo olhou e foi um dia que Cristo teve ira daquilo. Ele não se alegrou, ele se decepcionou. Foi o dia do julgamento de Israel. Foi o dia que Cristo proporcionou um julgamento de ira contra o povo de Israel por conta da sua hipocrisia, do seu fingimento, da sua capa espiritual. O Senhor olhou para o povo de Israel e disse: olha, nunca mais como alguém fruto de ti. Nunca mais você vai dar algum fruto. Não irei mais provar do fruto de vocês. Não é de hoje que essa linguagem é presente no Antigo Testamento. Nós lemos o texto de Josué, capítulo 24, tanto de manhã como hoje à noite. Eu quero pedir que você volte a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Para que você entenda o que foi que o povo de Israel prometeu a Deus assim que entrou na terra prometida. Nessa mesma terra. Josué, capítulo 24. Veja o que diz o versículo 19. Não podereis servir ao Senhor por conta de Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. O povo fez uma renovação de aliança ao Senhor, dizendo: olha, se deixar de servir ao Senhor, se deixar de adorá-lo, o Senhor se voltará, o Senhor vos fará mal, o Senhor vos
consumirá. E tem muitas linguagens, como o do Salmo 1, que fala que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Temos referências nos profetas Jeremias, Oséias, Naum, trazendo essa linguagem de que o Senhor esperava o fruto do povo de Israel. Algumas parábolas também diziam isso, traz essa ideia de como as virgens se preparam para a chegada do noivo, de como temos cuidado dos talentos dados por Deus. Isso é uma expectativa do próprio Deus, de olhar para o seu povo, para o povo de Israel, e ver frutos, e ver então a resposta devida para o seu povo. Muitos podem argumentar, mas pastor, a figueira não estava em tempo de fruto. Não dá para condenar a natureza. Mas o que Cristo estava mostrando aqui era justamente que dá para se confundir muitos pela folhagem, mas não apresentam frutos. Uma capa externa de piedade, sem sinceridade e zelo, o Senhor rejeitou o povo de Israel. Ele mostra então a sua ira. Cristo irado, Cristo amaldiçoando. Você percebe como muitas vezes hoje as pessoas, quando falam de Cristo, falam que Cristo é amor? Você consegue ver isso aqui no texto de Marcos 11? Que ele se irou, ele ficou indignado. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoa. Você acha demais Cristo ter olhado para uma árvore e dizer: não venha mais fruto de ti? Veja só o que ele vai fazer agora, no versículo 15 ao versículo 19. Eu quero que você preste bastante atenção, e para que você comece a fazer uma distinção do Cristo que as pessoas mostram aí fora e do Cristo que está aqui dentro, do Cristo que é revelado aqui. Versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, foram pessoas que pegaram toda a estrutura religiosa e trouxeram para proveito próprio. O povo de Israel vinha de toda a nação, e eles traziam o cordeiro que eles produziam. Os pobres pegavam pombas, animais até pelo caminho, para poder sacrificar o Senhor. Só que o que começou a acontecer no período do povo de Israel, e o que aconteceu naquele tempo, isso pode ser visto por meio do historiador Flávio Josefo, quando ele conta e narra a história do tempo de Jesus, é que os sacerdotes, eles recebiam o cordeiro de alguém, olhavam e diziam: esse cordeiro não é bom, não, é rejeitado. Eles estavam rejeitando todos os cordeiros que eram trazidos, que o povo trazia desde a sua casa até Israel. E aí eles começaram a selecionar cordeiros em um local específico para que fossem aprovados. E para não ter todo o trabalho de estar analisando e facilitando a vida deles, o que é que eles faziam? Reprova tudo que chega, e na entrada do templo se vende os animais
apropriados para isso. E aí, para a gente não estar conferindo um por um, está vendo um por um, tem que estar fazendo isso todo ano, perder todo o tempo, e a gente não aproveita a festa da Páscoa. O povo não já vem? O povo vem, compra, já está tudo certo. Só que aí, como eles viram que toda a nação vinha, virou comércio, o preço sobe. E até aqueles que muitas vezes tinham condições de comprar um cordeiro, quando chegava lá, por conta do preço abusivo, só podia oferecer uma pomba. E um tempo que deveria ser de festa, muitas vezes estava sendo resumido durante uma semana. E talvez uma família que poderia servir o cordeiro tinha que se juntar com outra para poder então poder comer o cordeiro. Tudo errado, tudo errado. Eles vendiam e compravam no espaço do templo. Hoje nós estamos em um local de culto. Não tem todo o peso que o templo tinha. Não tem. Aqui é só muito local de culto. Podemos nos reunir aqui fora, aqui dentro ou ali fora. No Antigo Testamento não era assim que funcionava. Nós temos lido o texto de Levítico. Você vê como é detalhado cada coisa, cada lugar, cada momento, cada espaço, cada adoração específica de uma maneira bem detalhada. E aquele local que era para ninguém estar presente, como nós vimos hoje, as pessoas estavam passando de um lado para o outro, carregando as coisas. Por quê? Porque para ir de um lado e o outro da cidade, ia ter o trabalho de arrodear todo o local do templo, porque não passa pelo meio, para evitar trabalho, porque é mais fácil. Era isso que estava acontecendo. Eles queriam facilidade, eles queriam benefício, e transformaram a casa do Senhor em comércio. Parece o que acontece em muitas igrejas hoje. Imagine você visitar uma igreja onde tudo gira em torno de lucro e de comércio. Em vez de adoração, você encontra distrações, encontra induções egoístas, interesses, em que se vende tudo para você melhorar a sua fé. Sal, vassoura, água. Meus irmãos, se você um dia for para uma igreja assim, não espere acabar. Se levante e saia. Porque aquilo que Deus pode oferecer e oferece, não se compra com dinheiro. A salvação não pode ser comprada, nem com bens, nem com dinheiro, nem com obras. Você acha que Deus ele precisa do teu dinheiro? Você acha que Deus necessita do que você tem? Ele não precisa. Na verdade, você precisa dele para ter o que você tem. É o contrário. É ele que te dá a vida. É ele que te dá a saúde. É ele que faz os negócios prosperarem. Nós não podemos inverter os valores. E quando as coisas se invertem, e quando os homens usam a fragilidade da fé das pessoas para obter lucro, nós não podemos reconhecer isso como igreja, como casa do Senhor, como povo de Deus, porque nem Cristo reconheceu o próprio povo de Israel quando estava fazendo isso. Quanto mais homens gananciosos, mentirosos, que usam da limitação, temor, luta das pessoas para obter lucro. Por isso o próprio Cristo disse:
E ele purifica o templo, expulsando o que ali estavam. Ele expulsa os que ali vendiam. E se você for nas outras narrativas, sabe como é que foi aquele momento? Cristo, ele parou, ele pegou uma espécie de arma que tinha no período, que chamava azorrague. Essa arma, ela tinha vários pequenos fios, e ela era tecida. E o texto fala que Cristo, ele foi tecendo essa arma. Ele amarrava pedras e pontas de ossos. E ele foi fazendo isso durante todo esse tempo, mostrando que não foi um impulso de ira, não foi uma atitude impensada, o que subiu a cabeça. Ele aplicou a disciplina. Ele expulsou aquelas pessoas, porque elas não eram dignas de estar. E no momento que ele fazia isso, Cristo, com uma arma no meio do templo, contra as pessoas e todos que estavam ali, expulsando os animais, e as pessoas saindo correndo, ele virando a mesa dentro do templo, ele estava ensinando e dizendo: não estará escrito? Vocês não conhecem a palavra? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores. A igreja não é comércio. A igreja não é empresa. Não podemos pensar em vender nada na igreja, não é lugar de comércio. A única forma de manter a casa do Senhor está lá em Malaquias capítulo 3, volte lá por favor. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. É por meio de dízimo e ofertas. O Senhor não quer que você venda um friso para que contribua. A igreja não é para vender um friso. Como é que nós provamos ao Senhor? Está aqui. Nós provamos a Ele por meio de quê? Da contribuição de dízimos e ofertas dos membros da igreja. O que o Senhor esperava que visse, e Ele visse ali, era que naquele momento tivesse uma disposição total e sincera daqueles que contribuíam e daqueles que recebiam a contribuição de quê? Ali estava sendo provado ao Senhor de que o seu povo estava indo adorar, contribuindo. E é isso que nós fazemos no momento do culto, a chamada dedicação. E isso é uma fala, uma orientação para os membros da igreja. Se você é visitante, convidado, não é membro, não se constranja. Essa é uma obrigação de quem é membro da igreja, de quem faz parte desse povo, que se submeteu, e o Senhor espera frutos seus. Meus irmãos, não é olhando o quanto a igreja arrecadou, o que vai arrecadar, que você vai dizimar ou ofertar. Não é se o caixa da igreja está bem ou mal que você vai dar bem ou mais. Não é você que administra, não é você que espera. Você deve contribuir de acordo com o que Deus tem te dado. É o que Deus te deu. Deus não está pedindo nada mais. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que nós não nos reunimos aqui, não é para ajuntar,
amontoar. Mas é para quê? Para que esse local seja conhecido como uma casa de oração, um local em que o povo se reúne para orar, aprender a palavra e louvar ao Senhor. Não podemos transformar a casa do Senhor em comércio ou em covil de salteadores. Por isso, não há nenhuma forma de entrada na igreja que não seja por meio de dízimos e ofertas. Não podemos comerciar, não podemos vender um friso em nome da igreja. Que o Senhor nos ajude a entender e a vivermos isso. E logo ao ouvir isso, aqueles que entendem a palavra do Senhor, aqueles que têm um coração desejoso de honrar ao Senhor, se maravilhavam com a doutrina, mas muitos dos que queriam a primazia, que tinha lucro, que estavam transformando a casa do Senhor como comércio, os sacerdotes, os escribas, que queriam então que as coisas fossem da maneira dele, para o lucro deles e da forma deles, disseram o seguinte, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Quando mexeu no bolso deles, quando começou a complicar a maneira que eles administravam e faziam, o que foi que eles pensaram contra Cristo? Vamos ver um jeito de matá-lo. Ele está passando dos limites. E eles estavam com medo porque eles temiam a multidão. Eles só não fizeram naquela hora porque eles tinham medo do povo. Eles eram líderes covardes. Eles faziam as coisas dependendo do que a multidão queria. Vamos ouvir o que as pessoas querem e desejam. Não. E Cristo estava lá, de maneira voluntária, diante dos seus inimigos, daqueles que iriam matá-lo, sem temer, atiçando, mostrando que eles que estavam errados, disposto a sofrer as consequências. Na humanidade de Cristo, Cristo mostrou ser um líder corajoso, um líder confiante, mesmo diante das consequências que poderiam vir. E por último, no versículo 20 ao versículo 27, nós veremos então Cristo mostrando a maldição. E isso, meus irmãos, nós devemos, antes de passar para o próximo ponto, pensar. Porque algumas pessoas podem justificar, como em alguns casos, dizer, mas pastor, será que não é necessário, talvez uma igreja com poucas condições financeiras, uma igreja pequena, fazer algo para o sustento do templo e para facilitar a adoração e tudo aquilo que Deus tem dado? Será que não poderíamos, para construir uma sala, fazer uma feijoada, vender doces, vender roupas, seja lá o que for? Será que isso não seria uma solução? Não. A igreja deve viver de acordo com a fidelidade ao Senhor. Se Deus não tem dado condições diante da fidelidade que aquilo tem sido depositado, então Deus está mostrando que nós não temos condições de fazer isso. Temos que viver com aquilo que Deus tem nos dado. E meus irmãos, nós devemos ter todo cuidado para não permitir que interesses pessoais, tradições ou distrações ocupe o lugar de Deus em nossa vida, em nossa adoração, naquilo que nós esperamos da igreja, naquilo que nós queremos que a igreja faça ou seja. Nós devemos ter todo o cuidado,
O Senhor, Ele purifica o templo de todas as impurezas. Hoje, Deus, Ele não habita mais num templo que tem parede de cimento. Nós somos templos do Espírito Santo. Hoje o templo que precisa ser purificado e ser cuidado não é esse local aqui. Por mais que gostemos que ele esteja limpo, arrumado, climatizado, organizado, é muito bom. Mas o que precisa ser purificado não é esse templo aqui não. Somos nós, os nossos corações, as nossas vidas. Cristo, hoje, por meio de toda essa palavra, que Ele entre com um azorrague no teu coração, e expulse tudo aquilo que o desagrada, que Ele vire todas as mesas de ídolos que tem no teu coração, que Ele arranque fora, para que você possa dar frutos de um verdadeiro arrependimento, frutos de uma verdadeira conversão, para que você não venha definhar e secar, para que você não continue arquejando na sua vida espiritual, desanimado, sem saber o que fazer, por conta de todos os cambistas, de todas as mesas, de tudo aquilo que tem no teu coração, que não tem dado honra a Cristo. Cristo, Ele não quer que você fique gritando hosana com o templo todo corrompido, cheio de idolatria, arrogância, soberba, prostituição, avareza. Cristo quer que tu seja santo como Ele é. Ele disse que veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo, Ele se ira contra os nossos pecados. Ele vem trazer transformação. Por isso, abandone tudo aquilo que distancia dEle. Ore ao Senhor, para que Ele invada o teu coração e arranque tudo aquilo que o desagrada, e que Ele possa te transformar, para que você não seja como Israel, para que você não seja como a figueira, sem frutos, sem vida, desprezível e rejeitado pelo Senhor. Olha o que diz o versículo 20 ao versículo 26, para encerrarmos. Versículo 20, ele diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. De um dia para o outro, a maldição do Senhor contra Jerusalém, aqueles que rejeitaram a Deus, os discípulos viram. Esse aqui é um lembrete dado pelo próprio Senhor, para que os discípulos vissem o que iria acontecer com o povo de Israel, que eles seriam rejeitados pelo próprio Senhor.
E hoje nós podemos entender isso. Você percebe como no meio pentecostal, o neopentecostal tem uma ideia errada sobre Israel, Jerusalém. As pessoas querem ir até lá, ser batizadas no Rio Jordão. Uma ideia não bíblica, por uma espécie de uma visão errada sobre Israel, como se eles tivessem alguma preferência. A situação deles é sem vida e sem frutos. Tudo que Israel passa hoje, e você vê, você sempre vê. Se você abrir o jornal, você não passa um dia sem ver tudo o que aquela nação recebe, tudo o que eles passaram. Geração após geração, é um povo que sofre. Se lembre do que Hitler fez com eles. Nesse período aqui, no ano 70, o povo de Israel sofre um incêndio em que várias pessoas morrem. Flávio Joséfo, ele contando a história, ele fala que era impossível dar 3 passos sem pisar em um corpo. Eles receberam a punição do próprio Deus por terem rejeitado ao Senhor. O Senhor então ensina aos seus discípulos. Olha, versículo 22 ao versículo 26, diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A fé faz coisas extraordinárias. Cristo já tinha mostrado o seu poder de diversas formas ao povo de Israel, aos seus discípulos. Nós vimos do capítulo 1 de Marcos ao 8, como Cristo vinha fazendo maravilhas, sinais. Ele acalmava o mar, ele expulsava demônios, ele curava pessoas, ele ressuscitava pessoas. Era estranho os discípulos olharem e se assustarem de que aquilo aconteceu. Era óbvio que iria acontecer. Ele já tinha demonstrado o seu poder, ele tinha demonstrado tudo aquilo que ele fazia. Ele fala, sabe qual é o grande problema? O que Cristo quer ensinar? É porque nós não vivemos por fé. Tenham fé em Deus. Muitas vezes nós viemos para a casa de oração orar, mas não temos confiança. Na hora da oração, não temos orado. Nossa mente vaga. Até para dizer um amém, nós não temos força nem vontade. Devemos dizer, sim, Senhor, o nosso coração é teu. Sim, Senhor, se faz presente. Sim, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, sejam os bens materiais ou também a salvação. Sim, Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração. Muitas vezes vivemos como se a oração não fosse nada, como se ela não tivesse poder, como se a mediação de Cristo não valesse nada. Uma das provas que nós não temos fé em Deus e não temos demonstrado essa fé como exercício é como as igrejas, as nossas igrejas, isso eu estou falando das igrejas presbiterianas, as nossas reuniões de orações são vazias. Ah, pastor, eu não consigo ir para a reunião de oração, mas não oramos em casa. Não paramos um momento para orar. Não reunimos com nossas famílias para orarmos. Meus irmãos, a oração é uma demonstração prática e de exercício
de fé em Deus. Crie esse hábito de intimidade com esse Deus. A oração, ela deve ser feita com fé, acompanhada com um coração cheio de fé e fervor e confiança em amor a esse Deus. Veja o que diz o versículo 24 ao versículo 26. Por isso vos digo que em tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Cristo estava mostrando para eles o problema de Israel. Eles não estavam agindo com fé. Eles não estavam agindo com temor. Perdão? O que é isso? O que é pedir perdão? O que é se arrepender? Não pedimos perdão nem a Deus. Muitas vezes não pedimos perdão nem a Deus. É o nosso próximo. Não perdoamos uns aos outros. Você acha que você vai receber o perdão do Senhor se você não pede perdão aos outros? Se você não perdoa os outros? É possível, meus irmãos, que nós estejamos semelhante ao povo de Israel, gritando: Hosana, salva-nos, cheio de folhagem, mas sem o fruto de fé e perdão. E o Senhor nos chama para nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados. Ele fala aqui, você consegue ler? Volte o seu olhar, o texto de Marcos capítulo 11, versículo 26. Olha o que Cristo diz: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, resolvam os seus problemas uns com os outros. Se você pecou contra alguém, peça perdão. Comece na sua casa, depois na igreja. Não vivam a vida: não me importo não se eu não recebo perdão dele. Então você não se importa com o perdão de Deus. Porque se não houve perdão, o Pai Celestial também não irá te perdoar. Perdoai-vos uns aos outros. É assim que o Senhor nos ensina. É isso mesmo, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos orienta. É resolver problema, mexer na ferida, abrir, limpar, tratar, fechar, até cicatrizar. Porque uma ferida há muito tempo aberta, ela causa problemas mais sérios. E espiritualmente, tem uma coisa que se chama raiz de amargura. A partir do momento que isso acontece, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a seguirmos essa tarefa tão difícil, que é de pedir perdão e perdoar. Que pensa uma coisa difícil é nós dizermos: eu errei, é minha culpa, me perdoe, sem dizer: mas foi porque devido. Coloque toda a sua culpa,
todos os seus erros, toda a sua falta de fé e falta de perdão, não sobre você mesmo. Você não vai aguentar. É pesado demais. Não coloque sobre os outros, que o outro também não vai aguentar. O que nós temos que fazer é nos arrependermos, chorarmos e colocar todo esse fardo no nosso Salvador. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que era para ser sobre nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Cristo. E foi porque Ele se feriu que nós somos sarados. Foi porque Ele morreu que nós temos vida. Que foi porque Ele intercedeu ao Pai que nós fomos perdoados. E pelo que Ele fez, Ele ordena que nós façamos também. Que o Senhor nos ajude a vivermos segundo esse Evangelho. E que possamos assim, meus irmãos, viver em fé. Viver tendo fé no Senhor. E que Ele possa olhar para nós e achar corações transformados, arrependidos, ver frutos de uma verdadeira conversão. A tua única esperança, a única solução na tua vida é Cristo. Não aposte suas fichas em outra coisa. Você vai perder. Mas deposite toda a sua confiança, certo, de que há um Deus que reina, um Deus homem que ressuscitou e que hoje vive e que merece e espera toda a honra, glória e louvor, e que as nossas vidas sejam dedicadas totalmente a Ele. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.